Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Pastor Tiago Matos. Eu estou aqui para poder ser bênção na tua vida através deste canal. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Talvez é um assunto que não tem muita aceitação no coração do cristão, mesmo o cristão sabendo que a oração é fundamental em sua vida, mas a oração ela é como se fosse uma semeadura, né? Às vezes nós começamos a orar por algo, é como se colocasse uma semente debaixo da terra e precisamos regar, esperar o tempo de Deus para que essa oração seja atendida, claro, se o que estamos pedindo for da vontade do Senhor. Mas quando nós estamos próximo a Ele, caminhando com Ele, nós conseguimos perceber que se orarmos e Ele realizar, glória a Deus. Se orarmos e se Ele não realizar, glória a Deus também, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então neste vídeo eu quero falar sobre o poder da oração que você pode fazer, a oração que você pode fazer pelas pessoas, e isso gera cura, gera restauração, a oração que vai fazer a diferença na vida de alguém, porque tem pessoas que não estão conseguindo enxergar o mundo espiritual, entender como Deus está trabalhando, e elas não vão conseguir orar mediante a essa falta de entendimento, e aí a sua oração vai ser importantíssima para que Deus faça algo na vida desta pessoa. E é claro, enquanto você está orando por alguém, Deus está cuidando de você, Deus está fazendo as coisas da tua vida andar segundo o seu querer e a sua vontade. Amém? Então vamos lá? Quero dividir com vocês uma passagem para a gente começar esse vídeo, aonde já começa a mostrar para a gente a importância da oração e como ela vai fazer a diferença. Em Tiago, capítulo 5, no versículo 16, é um texto muito conhecido. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Olha que interessante aqui, fala sobre confessar os nossos pecados uns aos outros, e é claro, para que isso aconteça, você precisa de alguém de confiança. Orar um pelo outro para que sejais curados. Deixou bem claro aqui. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse justo aqui não é perfeito, não é uma pessoa intocável. Esse justo aqui é uma pessoa pecadora, uma pessoa que falha, porém tem consciência, tem temor, procura agir corretamente diante de Deus, diante da sociedade, cumpre com seu papel diante da sociedade, diante do governo. A oração de alguém que tem temor, a oração de alguém que respeita o Senhor, que respeita os seus mandamentos, que respeita a sociedade, seus pais, tem um poder absurdo. É isso que Tiago está querendo dizer para a gente. Olha só como é que ele fala. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias orou, e Elias, sendo profeta, também era homem como você e eu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. A oração ela é poderosa, e nós precisamos entender como orar, que momento orar. Existe diferença de oração e súplica. A oração é uma conversa com Deus, a súplica, o clamor, é quando você decide desabafar, gritar para Deus, dizer: eu não aguento mais, se for da tua vontade, faça, Senhor, me sustenta enquanto o Senhor está preparando para realizar esta minha petição, esta minha oração. Sabe, isso tudo nós precisamos entender, aprender, para que os nossos dias sejam de frutos, porque Elias orou para parar a chuva e a chuva parou. Elias orou para que a chuva voltasse e voltou, e aqui fala que a terra deu seu fruto mediante a oração feita por aquele homem diante do Senhor.
Então você precisa aprender, eu preciso aprender que a oração é poderosa, mas infelizmente usamos pouco. Temos tempo para tantas coisas, temos tempo para falar para as pessoas o que queremos, o que tememos, o que nos chateia, e o tempo que nós falamos para as pessoas, deveremos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus através da oração, porque orar é conversar com Deus. Amém? Aí eu quero passar para vocês por um outro texto, aonde está no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, tem algo muito interessante aqui para a gente poder aprender nesta linha da oração. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Olha só, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. 21 dias. Manjar desejável não comi. Olha ele focado no propósito, porque ele, além de se separar, além de prantear, além de orar, ele fez por onde sacrificar algo em sua vida para que o Senhor viesse a atendê-lo. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, no caso aqui o cuidado para o seu próprio corpo, até que passaram as 3 semanas inteiras. Olha que interessante, ele se preparou, ele clamou, ele pranteou, ele orou e se preparou enquanto estava orando, porque ele sabia do que estava buscando, do que ele sabia do que estava se preparando, e mesmo que os seus olhos ainda não estivessem vendo o que estava por vir, ele não precisou ver, ele simplesmente se preparou, se separou, esperando algo da parte de Deus. Quando a gente avança e chega no versículo 10, diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Isso aqui é o anjo conversando com Daniel. Então me disse, versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas um príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha que interessante, ao mesmo tempo que havia uma batalha espiritual acontecendo, travada no mundo espiritual, Daniel estava se separando. 3 semanas ele se separou, 21 dias foi a peleja que o anjo enfrentou até que ele teve uma ajuda celestial para que ele chegasse até Daniel e entregasse o recado. Ele falou que Daniel era um homem muito amado, ele falou que Daniel era valoroso, ele falou que a partir do momento em que Daniel aplicou o coração dele a compreender e a se dedicar a entender o que Deus estava querendo fazer, foram ouvidas as suas palavras. Palavras quer dizer o quê? Conversa, oração é conversa. Então nós lemos lá em Tiago que nós precisamos orar uns pelos outros para que sejais curado. Tiago também falou que a oração do justo, no singular, pode muito em seus efeitos, ou seja, tem um poder absurdo. Fala de orar uns pelos outros, fala de uma oração individual, ou seja, o mundo da oração são muitas possibilidades para que Deus possa fazer na tua vida e na minha vida. Nós só precisamos orar como Daniel fez e como ele recebeu a visita do Senhor através daquele anjo.
o tempo da peleja. Às vezes você está orando e as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus te esqueceu ou porque você está orando errado, é porque uma batalha espiritual está acontecendo, acredite você ou não, uma batalha espiritual está acontecendo agora, e enquanto você ora, enquanto você persevera na oração, o Senhor está trabalhando e Ele vai fazer com que a tua oração, se for da vontade dEle, seja atendida e a sua petição seja realizada. Então nem sempre Deus esqueceu. Enquanto você ora, as coisas estão se movendo no mundo espiritual e o Senhor vai agir a teu favor no nome de Jesus. Aleluia. E quando a gente vai em Atos, no capítulo 12, olha que interessante, aqui fala sobre Pedro. Ele estava preso e olha que algo interessante aconteceu mediante a oração. Capítulo 12 de Atos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionado apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que interessante, Pedro estava preso, ele ia ser apresentado como se fosse algo de deboche, né, com a vida daquele homem, por ser um seguidor de Cristo. E aí nós lemos que havia oração da parte da igreja. O texto vai dizer que a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. Havia oração incessante da parte da igreja a Deus em favor de Pedro. É isso que você e eu precisamos entender. Nós precisamos orar ao Senhor e clamar ao Senhor e fazer a nossa parte, porque da mesma forma que Ele libertou Pedro, da mesma forma que Ele foi visitar Daniel e o atendeu, Ele é poderoso para fazer com você e comigo. O texto vai dizer, avançando, que o anjo foi até lá, despertou Pedro de um sono, os guardas não viram, Pedro saiu pela porta da frente da prisão, o anjo o escoltou, o conduziu até uma certa altura, depois o anjo se despediu, ele continuou seguindo jornada até chegar no local onde a oração estava sendo feita por ele, que era na casa de Maria. Então eu te incentivo a continuar orando, a continuar clamando pela tua vida, pelos teus propósitos, pelas pessoas e até por aqueles que não estão conseguindo orar, porque Deus é poderoso para poder fazer isso na nossa vida. E para a gente poder fechar, falando em orar por quem não está conseguindo, por quem não está podendo, ou por quem não está em condição de fazer isso, eu quero te convidar a abrir a palavra em Jó 42, no versículo 7, diz assim, ó: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste a mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha que coisa fantástica. Olha como nós conseguimos falar sobre 4 situações
aonde a oração ela é poderosa e de grande eficaz para a nossa vida. Aqui fala que o Senhor não aceitou a oração daqueles homens porque eles procederam de uma forma errada, porém o Senhor falou, se o meu servo orar por vocês, eu vou receber a oração. Então o que eu aprendo aqui? Você tem que orar por você tem que orar pelas pessoas, você tem que clamar para que as pessoas sejam curadas, saradas e orar também a Deus por aquelas pessoas que não estão conseguindo. Orar a Deus no lugar daquelas pessoas que estão falhando, que estão pecando, mas interceder por elas diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso para ouvir a tua oração por eles. Amém, amados? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Eu sinto aqui o meu espírito sacudir dentro de mim, com a presença do Senhor, pela palavra do Senhor, e que enquanto você assiste esse vídeo, que o impacto do Espírito Santo possa tocar na tua vida, na tua casa, na tua família, e que você seja despertado a ser uma pessoa de oração a partir de hoje. Ore, mesmo que você não esteja vendo acontecer, porque Deus está ouvindo, o mundo espiritual está se movimentando, e na hora certa o Senhor se levantará a favor da tua vida e da minha vida. Amém? Eu te abençoo no nome de Jesus, e se essa palavra foi bênção, não esqueça, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu te abençoo no nome de Jesus.